Então, assim, vou dar só uma repetidinha, tá, gente? Nós vamos iniciar aí o nosso capítulo 6 da apostila. Vou estar compartilhando com vocês a tela para que fique mais fácil o entendimento de vocês. Olha lá. Nós vamos trabalhar aí o conteúdo dos níveis de organização dos seres vivos. Como que a gente vai fazer essa divisão ou essa organização em níveis? Eu quero que vocês anotem essa organização que nós temos aqui no início da transparência. Se não precisar, nem precisa anotar, gente, porque vocês vão estar recebendo esse material aí, tá? Olha aqui, a nossa organização, antes a gente achava que a organização começava. Deixa eu só dividir os alunos aqui na sala, tá? Só um momentinho. Nós tínhamos bem antes, assim, na época que a prof estudava, na idade de vocês, essa classificação era um pouquinho diferente. A gente começava a classificação não com átomos, a gente começava a classificar o nível de organização, que começa com átomos, olha lá. Átomos, moléculas, organoides, né? Organoides ou organelas, célula, tecido, órgão, sistema e o organismo ou indivíduo, ok? Vou passar para outra. E aí eu falo aqui, ó, o que é esse nível de organização? O nosso corpo é possível identificar diferentes níveis de organização que atuam nos processos vitais. Todos esses níveis de organização, eles têm um processo, eles fazem parte de um processo num todo extremamente importante. Se um deles não estiver funcionando, ou faltar, ou pular, algo vai dar errado aí na formação do organismo, tá? Do indivíduo, da formação de um todo. E aí é que vem os defeitos genéticos, muitas vezes, né? Perdão. Aqui eu vou falar do átomo. O átomo seria a menor molécula, né? A menor estrutura que compõe o organismo. O núcleo atômico é composto por 3 moléculas aí, 3 estruturas, melhor dizendo. Desculpa, molécula não. Os prótons, os nêutrons e os elétrons. Vocês vão estar tendo mais contato com esses prótons, nêutrons e elétrons, a estrutura atômica, lá no 8º ano apenas, ok? Aqui é para vocês saberem que o átomo faz parte da constituição de um organismo, ou seja, de um indivíduo, tá? Forma toda a matéria existente. Nós, organismos vivos, matérias vivas e inanimadas, ou seja, não vivas, possuem sua composição de qual? Do carbono, do oxigênio, do hidrogênio e do fósforo, entre outros átomos aí que nós também temos presente na nossa estrutura, ok? A prof colocou só alguns. A nível de molécula, a molécula já é o grupo de átomos. É um grupo de átomos iguais ou diferentes. Por exemplo, eu coloquei o exemplo da água, porque o nosso organismo, ele tem aí a constituição também de uma grande porção de água, né? Que se mantém unidos, garantindo suas características. Se eu separar essas moléculas, tirar o hidrogênio, tirar o oxigênio, 2 moléculas, 2 átomos de hidrogênio para 1 átomo de oxigênio, para que haja a formação da água, ok? Depois das moléculas, eu tenho o 3º nível, que são as células. Eu não coloquei as organelas aí, tá, gente? Eu já incluí tudo dentro das células. Menor unidade funcional de um organismo. Então, todos nós, todos os organismos vivos possuem células. Por isso que quando a gente estava falando de vírus, a prof não classificou. E se vocês forem procurar na literatura, vocês não vão achar vírus como um ser vivo. Ele não é classificado como ser vivo porque ele é desprovido de células, né? Lembrem que eu fiz processos vitais como nutrição, liberação de energia, reprodução. Existem células especializadas para cada função que a gente necessita dentro do nosso organismo. Por exemplo, eu coloquei aí as células sanguíneas que vão ser responsáveis pelo quê? Pelo transporte de oxigênio, ok? Eu estou percebendo que a nossa internet está bem ruim.
Uma curiosidade ó, que a prof colocou aí é assim, ó, o ser humano é constituído por cerca de 100 trilhões de células. De todas elas, a maior é o óvulo, que é uma célula reprodutora da mulher, que possui o diâmetro de um ponto final, bem pequenininho. As demais são invisíveis a olho nu. O óvulo, quando a gente retira ele do ovário da mulher, a gente consegue ver ele a olho nu. As outras células que compõem o nosso organismo, a gente não consegue ver, tá bom? Ali do ladinho tem um exemplo de óvulo, tá? Esse aí é um óvulo humano. Depois das células, elas vão se juntar todas e vão formar o quê? Um tecido. Tecidos são vários tipos que compõem o nosso organismo. Olha lá que legal, a prof colocou ali uma imagem do tecidos do corpo corporal, que é a nossa pele. Eu tenho tecido cardíaco, que vai estar lá dentro do nosso coração, revestindo o nosso coração. Eu tenho lá o tecido conjuntivo. Então, eu vou ter vários tipos de tecido que vão compor aí um sistema. Então, olha lá, ó, formados pelo agrupamento de diferentes células, cada qual tem sua função. Os tecidos são visíveis, quer dizer que são vistos a olho nu. Um exemplo que eu coloquei aí é a epiderme, que é a camada da pele, tá? Aí, formou todos os tecidos. Depois dos tecidos, o outro nível de organização é quem? Os órgãos, porque o conjunto ali, o agrupamento de tecidos que vão interagir entre si, vão formar aí um órgão. Eu vou ter vários órgãos que num conjunto todo vão formar o quê? O nosso função no nosso organismo. Eu tenho coração, eu tenho pulmão, eu tenho rim, eu tenho pâncreas, né? Olha lá, ó. Tem como funções garantir o funcionamento do organismo. Eu coloquei como exemplo o coração. Qual que é a função do nosso coração? Bombear o sangue para todo o nosso corpo. Prof, mas como que chega o sangue ali no dedinho do pé? Se eu cortar, eu sei que eu vou ter sangue, porque o sangue, ele é bombeado. Quando o coração faz essa distribuição, joga esse sangue no circuito fechado, que ele vai circular por todo o corpo. Quando ele vai passar pelo pulmão, ele vai receber o oxigênio capaz de distribuir esse oxigênio por todo o corpo. Quem que vai ser responsável? As células sanguíneas. Quais células sanguíneas? Os glóbulos vermelhos. Cheguei lá nos sistemas, olha só, é o conjunto de órgãos associados que vão formar um sistema. Eu vou ter o sistema digestivo, eu vou ter o sistema respiratório, que foi o exemplo que eu coloquei aí, o sistema renal, tá? O sistema urinário, o sistema reprodutor. Então, são vários sistemas que têm a função de garantir o equilíbrio e a manutenção da vida aí. Um exemplo que eu coloquei aí é o sistema digestório, que ele vai atuar no quê? No processo de aproveitamento dos alimentos, né? E a gente tem que fazer aí alimentos, todos os nutrientes necessários para que haja o quê? O fortalecimento do nosso organismo. E depois desse sistema pronto, nós vamos ter um organismo, que é o conjunto de sistemas que permitem e constituem, né, um ser vivo, um indivíduo. Pode ser um ser humano, pode ser um animal, pode ser o quê? Uma planta também. Planta é considerado ser vivo. E aí eu coloquei mais um lembretezinho para não esquecer. Eu começo ali no nível atômico, que são os átomos, né? Depois eu vou passar para onde? Para as moléculas, depois o nível celular, o nível de tecido, né? Tecidual, o nível orgânico, órgãos, perdão, depois o nível sistêmico, que são os sistemas, e o nível do organismo. Esse aí é um lembretezinho para vocês. Agora a gente vai falar da divisão dos tecidos, que é o mesmo conteúdo que tem aí na apostila. Como que a gente estuda isso? É através da histologia. A histologia é a ciência que estuda a anatomia microscópica de células e tecidos, ok? Através do estudo comparativo de tecidos saudáveis e patológicos, muitas vezes vocês escutam falar assim, a pessoa fez biópsia, né? Vocês são novinhos, às vezes nem escutaram isso. Biópsia para quê? Para saber se aquele tecido que está sendo retirado está doente ou não, ok? Nós vamos estudar aqui, precisamente, 4 tipos de tecido. Tecido epitelial, que é o tecido de revestimento e glandular, são os mesmos que nós temos aí na apostila, tá? O tecido conjuntivo, que ele pode ser denso ou frouxo, que é o tecido de sustentação. O ósseo, cartilaginoso, né? Que é o tecido que transporta aí sangue e linfa. Tá? Depois eu tenho o tecido muscular, que ele pode ser dividido em estriado. O estriado cardíaco vai estar presente apenas no coração, ok? E por último aí nós vamos ter o sistema aí do, perdão, sistema não, tecido nervoso, que vai estar onde?
revestindo todo o nosso cérebro, órgão extremamente importante. Então, nós vamos começar agora com o tecido epitelial, que é um tecido de revestimento e proteção do organismo. Recobre o corpo e reveste tanto internamente como externamente o nosso organismo, né? Ele lá, ó, reveste internamente órgãos, cavidades e canais. As características: células justapostas, quer dizer que é uma sobre a outra. Vascularizados, quer dizer que não tem vasos sanguíneos, tá? Olha ali um exemplo que eu coloquei de tecido de revestimento, que é aqui da boca, que nós temos o revestimento interno, né? Eu coloquei a legenda em espanhol porque eu não achei outro, tá, gente? Função: proteger, isolar de tecidos mais internos, para que não haja um tecido sobre o outro. A pele reveste o corpo externamente. Mucosas revestem os órgãos internamente. Aí eu coloquei alguns exemplos para vocês entenderem. Boca, tubo digestivo, bexiga, pulmões. E serosas, que vão envolver ali os órgãos por fora, tá? Externamente, que eu coloquei ali o desenho do pulmão. Por fora do pulmão eu tenho essas serosas. É um tecido que vai proteger, que é o caso do pericárdio, do peritônio e da pleura, que estão ali nos nossos pulmões. Agora nós vamos falar do tecido que epitelial glandular, ou seja, é aquele tipo de tecido que vai ter ali a função de secretar substâncias. Olha ali os exemplos que a prof colocou. Eu tenho tecido epitelial, eu tenho ali... Oh, meu Deus, sai, tem uma imagem aqui, aí, pronto. Eu coloquei ali o tecido conjuntivo e aí eu tenho o sistema de glândulas ali, exócrinas e endócrinas, tá? Endócrinas secretam substâncias, que são os hormônios, para dentro do sangue. E as exócrinas, tá? Que é o caso das glândulas sudoríparas. Essas glândulas sudoríparas vão ser as responsáveis pela produção de suor, tá? Quando a gente começa a excretar suor. Mistas, elas vão secretar tanto substâncias para fora como para dentro do sangue, que é o caso do pâncreas, tá? É um órgão importante. O pâncreas, ele vai estar regulando no nosso organismo os nossos níveis de açúcar, tá? Então, quando a pessoa tem diabetes, que é aquele problema de o excesso de açúcar no sangue, né? Quer dizer que o problema é nessa glândula aí, é no pâncreas. Por isso que tem que injetar insulina, que é capaz de quebrar essas moléculas de açúcar e diminuir o seu nível dentro do sangue. Agora eu tenho o tecido conjuntivo. O que ele contém? Diversas células diferentes, porque eles estão aí, o tecido conjuntivo está espalhado por todo o corpo, diferentes tecidos ou órgãos. Por exemplo, no cotovelo, eu vou ter a parte da cartilagem e aqui eu vou ter o que? Tecido conjuntivo, joelho, principalmente nas nossas articulações que vão estar esse tipo de tecido, tá? Preenche espaços de sustentação mecânica. Aqui eu tenho cartilagem, mas junto com a cartilagem tem tecido conjuntivo. E ele tem uma outra coisa, uma outra função, absorção de impactos quando a gente bate. Ele é um tecido elástico, transporta substâncias, acumula reservas, defesa e garante processo de cicatrização. Esse aí é o que ajuda a gente a fazer o quê? Curar de raladinhos, de cortes, né, de machucados que precisam ser aí tecido conjuntivo que vai ajudar na cicatrização dos nossos machucados. Ó, esse aqui, a prof colocou a imagem de uma lâmina, que é visto isso aqui, só é visto ao microscópio. Esse aqui é o microscópio óptico que eu peguei, tá? É um tecido conjuntivo frouxo, mas bem para dentro, né? Denso na pele. É a camada mais interna aqui, para baixo da nossa pele. Então, eu tenho o epitélio, que eu vou ter para a parte aqui, que é a parte da queratina e a parte que tem cor, tá, gente? Eu tenho o epitélio, aí eu tenho o tecido frouxo e o denso modelado, que é porque a nossa pele é mais maleável, ok? Possui o quê? Substância intercelular mole e gelatinosa. É igual pele de frango. Se a gente pega a pele do frango, ela não é mole, ela só vai ficar crocante se a gente fritar. A pele de frango é essa substância mole e gelatinosa, né? Garante um suporte para todos os tecidos epiteliais. A gente encontra esse tecido conjuntivo aqui na orelha, no nariz, onde a gente tem cartilagem, tá? Forma derme, tendões, membranas e ligamentos que envolvem os órgãos. Por isso que eu falei das articulações, ombro, joelho, cotovelo, punho, entre os dedos, tá? Lá no tornozelo. E pode reservar gordura, tá?
Às vezes a gente acha que está gordo porque tem gordura na barriga. Não, está colocando acúmulo aí nas articulações. Isso não é bom. Aqui agora a gente vai estar falando do tecido conjuntivo de sustentação cartilaginoso, que vem junto com o tecido conjuntivo propriamente dito. Eles estão muito próximos um do outro lá. Ele é rígido, mas também é flexível. Ele faz a parte de sustentação do organismo. Eu coloquei ali um exemplo da vértebra. Essa aí é uma partezinha da nossa coluna. Eu tenho a vértebra e perfeitamente uma cartilagem. Para não ter osso com osso encostando, então Deus colocou ali uma cartilagem. Resiste a trações, suporta pressões, tem certa elasticidade, por isso que a gente consegue se movimentar, tá? Porque essa cartilagem, ela consegue se estender um pouquinho por causa disso. Não tem sensibilidade, não é inervado e nem vascularizado, ou seja, nele a gente não sente dor. Nós temos aqui, ó, o exemplo que eu coloquei, traqueia, orelha, o septo nasal é esse daqui do meio do nariz, é o que separa as duas narinas, é o septo nasal, tá? E os discos intervertebrais, que é esse aqui, a cartilagem azulzinha que tá aí na imagem, tá? Agora nós vamos estar vendo o tecido de sustentação, que é propriamente quem? Os nossos ossos, tá? Rígido, muito irrigado, por isso que a gente sente uma dor violenta quando a gente quebra o osso, tá? Tem muitos nervinhos que passam dentro dos nossos ossos, por isso que a dor de quando a gente quebra é muito grande e depois passa, porque a gente tem o quê? O rompimento desses nervos aí. A sustentação e proteção, eficiente sistema de alavanca, que é o caso do braço. Aloja a medula óssea, ou seja, formam células sanguíneas, tá? E o osso é um órgão, que é formado pelo tecido ósseo. Nossa, prof, o osso é um órgão. O osso é um órgão. Ele tem aí toda a função dentro do organismo, que vai formar o quê? Os nossos ossos, né? Agora nós vamos falar a respeito do transporte do sangue. Sem o nosso sangue, a gente não conseguiria ter aí a distribuição do oxigênio necessário para todas as partes do nosso organismo, principalmente cérebro e intestino, pulmão, coração, tudo precisa de oxigênio. Mas o órgão que mais precisa de oxigênio no nosso corpo é o cérebro. É um tecido líquido, muita matriz extracelular. Ali eu coloquei um desenho, olha lá, qual que é a composição do sangue? Eu tenho plasma, que compõe ele 55%, os leucócitos, lembrando que os leucócitos são as células de defesa do nosso organismo, e as hemácias, que tem aí 41%. Possui diferentes células com diferentes funções. Transporta substâncias, nutrientes, gases respiratórios, excretas e hormônios. Qualquer pergunta, coloca no chat aí, hein, galera? Olha só como que ocorre. Quem que faz esse transporte? O transporte é feito apenas pelos glóbulos vermelhos, ou seja, os eritrócitos. É um outro nome dos glóbulos vermelhos. Lembrando que os glóbulos brancos são chamados também de leucócitos. Então, se eu tenho um nome específico para vermelhos, os glóbulos vermelhos vão ser chamados de eritrócitos. Olha ali uma laminazinha, uma imagem que eu tirei de um microscópio óptico. Eu tenho plasma, que é essa parte branca, que a gente não tem coloração no plasma. As hemácias, aí eu tenho essas partezinhas rosadas. E os leucócitos são esses pontos mais roxinhos. São poucos, porque ele só faz parte de 4% do nosso sangue. E as plaquetas, que são pequenas bolinhas, mas elas não estão preenchidas como as hemácias. Aqui eu vou ter agora o tecido conjuntivo, os tecidos conjuntivos de transporte do sangue. Ali eu coloquei algumas formas que a gente falou sobre esses nomes aí, quando a gente estava estudando o sistema imunológico. Olha lá, os glóbulos brancos podem ser monócitos, linfócitos, basófilos, são os mesmos nomes que tinha lá no nosso conteúdo de sistema imunológico. Então, quem que são os glóbulos brancos ou os leucócitos? O organismo, tá? Uma coisa está ligada à outra, vocês estão percebendo? Olha só como que é esse transporte. Eu coloquei aí essa imagem para vocês conseguirem visualizar como que ocorre dentro de um vaso sanguíneo, por exemplo. Eu tenho os glóbulos vermelhos, eu tenho o plasma, eu tenho as plaquetas. Tudo isso faz parte da composição de quem? Do nosso sangue. As plaquetas ou os trombócitos atuam na coagulação do sangue. Pensa num leite talhado.
O leite talhado, quando a gente fala dele, ele tem umas pequenas granulações, né? Quando a gente fala de coagulação no sangue, que é perigoso para o nosso organismo, acontece a mesma coisa no sangue, o que acontece com o leite coalhado. Ele vai ficar cheio de granulozinhos, e esses granulozinhos podem entupir as artérias do nosso coração ou ir para o nosso cérebro e causar algum defeito colateral. Tá bom? Isso é muito perigoso. A linfa também faz parte da onde? Do nosso sistema de defesa, do nosso sistema imunológico. Lembra que a gente conversou sobre isso? Eu coloquei novamente. O transporte de linfa é feito através do quê? Dos vasos linfáticos, tá? O que que acontece? Ele vai ter ali um tecido líquido resultante do extravasamento do plasma, que a gente falou sobre isso no conteúdo de sistema imunológico. Qual que é a função? Drenar o excesso de líquido intersticial e as toxinas acumuladas e devolver para o sangue, porque o sangue vai ser filtrado lá no nosso rim. Quando é filtrado no nosso rim, ele limpa todas as impurezas do nosso sangue. Para concluir, essa aqui é a última transparência de hoje, é o transporte de linfa. O que que vai acontecer? Os linfócitos, que é essa célulazinha roxinha que está aí, vão auxiliar no sistema de defesa do organismo. Eles vão atacar quem? Os agentes patogênicos, ou seja, os organismos invasores, como os vírus e as ósseas, tá? Que ela está onde? Dentro dos nossos ossos, né? Que vão chegar aí aos órgãos linfáticos por meio do sangue e da linfa. Deixa eu ver se essa aqui seria a última. Os outros tecido muscular e esquelético eu vou falar na próxima aula só, tá? Deixa eu descompartilhar aqui. Eu vou falar até aí da parte do tecido de transporte, que é o tecido que está aí relacionado. O tecido muscular e o esquelético, nós vamos ter esse assunto na próxima aula, ok, galerinha? Eu quero que vocês façam, deixa eu pegar aqui só para me lembrar a página. É para fazer no caderno de ciências, o esquema que está na página 6 do livro de vocês, da apostila. Lápis, sim, lápis de cor, porque tem que ser colorido, tem que colocar aí o esqueminha de forma bem colorida que está aí na página 6 da apostila, é para ser realizado no caderno de ciências que a gente estiver junto aí na quinta-feira. Beleza, galera? Um grande beijo para vocês, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula. Um beijão para vocês. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver antes de eu encerrar. Isso, da apostila módulo 2, tá, Gi? Da página 6, capítulo 6, apostila comigo aí. Beijo. É para a próxima aula. Apostila 2, tá? Beijo. Tchau, tchau.